Ou seja, ele fica alimentando esse imaginário nos seguidores dele. Eu tenho pena dos seguidores dele, cara. Porque, assim, o nível cognitivo das pessoas que acreditam no Nando Moura deve ser muito baixo, cara. Ô, Rogério, você já chegou a ver esse vídeo da entreveiro que o engenheiro Léo teve com o Nando Moura? Eu vi, cara, eu vi. Eu vou mostrar aqui pro pessoal aqui, né, como o próprio Nando Moura gosta de falar, um homem roliço e avantajado, colocando um verme no seu devido lugar. Você é um aborteiro filho da puta. É isso que é. Um aborteiro filho da puta. É sim. É sim. Aborteiro e filha da puta. Aborteiro e filha da puta. Aborteiro e filha da puta. Você é um aborteiro. Eu tô passada, chocada. Meu Deus. O que você achou dessa cena, Rogério? Sinceramente, achei lamentável, né? É algo que eu espero nunca passar, mesmo sabendo que a política tem dessas coisas. Agora, o Nando Moura é uma figura, não sei nem o que dizer, cara, tem talvez até pena dele, sabe? Ele cometeu um crime ao fazer uma falsa acusação na frente de várias pessoas, né? Ele falsamente acusou o engenheiro Léo de ter cometido aborto, de ter feito o que no Brasil é considerado um crime, né? Aborto. Nessa condição que ele coloca, né? Você é o aborteiro. É como se ele dissesse, você é um criminoso. Isso é uma falsa acusação, uma falsa comunicação de crime que o Nando Moura fez. Além do xingamento. O xingamento em si, eu não sei se poderia configurar crime, acho que não. Mas chamar de aborteiro é uma falsa acusação, porque ele não vai conseguir provar e ele poderia eventualmente ser processado e perder na justiça, né? A reação do Léo, não vejo como nenhum problema, né? Se o Nando Moura achar que, meu Deus, foi agredido também, ele vai ter que procurar a justiça e aí o juiz vai avaliar. Mas eu acredito que não vai dar em nada nesse sentido, né? Nem foi uma agressão física, é um tapinha, como o próprio Léo depois comentou, é um tapinha de italiano, que é tipo assim, sabe assim, é meio que como se fizesse com a parte de trás das mãos, assim, sabe? E o Léo é grande, né? Eu já estive com ele, ele é bem grande, então se ele quisesse realmente cometer uma agressão física forte, né, teria sido bem diferente, né? Agora, isso mostra como que a internet é patética, né? Essas figuras como o Nando Moura e outras, né? Como tem pessoas, assim, que vivem desse tipo de engajamento, né? E que tem audiência, portanto, mostra que uma grande parcela, uma boa parcela da população brasileira tem esse tipo de valor, né? Moral, de acompanhar uma pessoa como o Nando Moura, né? O nosso país é complicado, viu, Matheus? Bom, se o Nando Moura quiser processar o Léo por causa disso, assim, se eu fosse o delegado, quando eu visse isso, eu só ia falar pro Nando Moura, tenho muito mais coisa do que pra fazer. Assim, uma coisa que eu acho muito bizarra, que as pessoas não param pra pensar, que é o seguinte, que por algumas vezes, principalmente por conta de certas tretas de internet, fazem muito mais a justiça perder o seu tempo do que realmente, resolver alguma coisa séria. Porque, assim, convenhamos, é claro, assim, não trabalho no meio policial, mas eu já conversei com pessoas que trabalham, é um inferno, né? Principalmente polícia civil, assim, 24 horas só com burocracia de ocorrência, né? Coisa de tráfico de drogas, né? Lei Maria da Penha, esse tipo de coisa, sabe? Né? Crimes que realmente impactam na vida das pessoas. O Nando Moura da vida vai lá e processa fulano, porque fulano deu um tapinha, porque fulano falou alguma coisa que eu não gostei em rede social. Gente, assim, o Nando Moura é um cara que se coloca, inclusive, como o último cavaleiro, né? Um cara que vai pegar e vai fazer acontecer. Quando sai do quarto dele, a reação que ele tem é sair gritando no meio da rua. E tem outro detalhe, assim, eu entendo que provavelmente por trás disso tudo existe um teatro que ele faz para conseguir engajamento, porque o engajamento dá remuneração para ele no YouTube, com as propagandas, né? Então ele precisa engajar. Só que isso mostra, de novo, né? Mostra um lado do Brasil que é um lado deprimente, que é assim, você engajar pelo negativo, você ser do contra, né? Essas pessoas que a gente chama de hater, né? Nós temos muitos haters no MBL, no Partido Missão, o Renan Santos tem muitos haters. Eu falo, cara, você se dedica a ser hater, por que você não se dedica a ser a favor de algo? Invista sua energia defendendo aquilo que você acredita, e não odiando aquilo que você não gosta. Isso é meio que uma mediocridade, assim, a gente vê muito isso na internet, e as pessoas, né, se escondem através de perfis falsos. Elas sentem prazer em ficar atacando, gerando notícia falsa. Isso pra mim mostra uma certa mediocridade, é um pouco triste, assim, sabe? Se eventualmente eu conhecesse alguém na vida real que fizesse isso, eu falo assim, cara, é meio patético você fazer isso. Seja a favor de algo, seja pró alguma coisa. Por exemplo, nós estamos numa pré-campanha. Nós não temos muito tempo a perder. Eu entendo que, teve essa ocorrência, e é importante falar pra audiência aqui. O engenheiro Léo não foi até esse lugar porque o Nando Moura estaria lá. O engenheiro Léo foi nessa exposição de carros antigos, eu acho, um evento qualquer em São Paulo, e por acaso ele encontrou o Nando Moura, foi por acaso eles conversaram, e a conversa esquentou, né? A conversa saiu ali os ânimos se exaltaram, foi isso que aconteceu. Quando você vê um vídeo, dá a impressão que um foi atrás do outro na rua, não foi.
isso que aconteceu, né? Foi por acaso, eles se encontraram e houve esse estresse, né? Esses xingamentos todos, né? Você vê uma atitude do Nando Moura muito agressiva, né? Ou seja, o cara, ele quer fazer essa polêmica na internet para ganhar dinheiro, só que ele ganha dinheiro porque tem gente, os seguidores dele, que realmente acham que o Nando Moura está certo. Então, assim, mostra como que no Brasil, a questão moral no Brasil, uma parcela da população tem uma moral muito, muito pequena, vamos dizer assim, né? Teve novas imagens que saíram dessa treta, e eu vou colocar essas imagens pra gente reagir. E depois, Rogério, eu vou colocar tanto algumas partes do vídeo que o engenheiro Léo fez comentando esse caso, e também um outro vídeo também do Nando Moura comentando sobre isso, que eu acho que vai ser bem didático. Você pega essa betinha, seu gravequeiro, criminoso, gravequeiro. Você é um gravequeiro criminoso. Que isso, moço? Ele tá com a família dele. Sai um cara que fica sendo travesti. Eu tô passando mal. Nando, eu tô passando mal, Nando. Mas o que é isso que está aparecendo aqui no meu computador? Eu não acredito nisso. Teve essas duas imagens que a gente viu, e eu separei algumas partes aqui pra gente reagir à versão do engenheiro Léo. E o que aconteceu? Hoje eu fui no evento, eu tive, na verdade, semana passada, um evento no Shopping Raposo, um evento de carro, né? Eu sou um apreciador de carro, desde sempre, gosto e tal. E fui nesse evento, fui convidado para ir esse evento. Aliás, um beijão pra minha amiga Pecar Pala, que ela faz prova de arrancada com o Pala dela, né? E fui no evento, convidado, foi muito legal. Lá conheci muita gente, o pessoal gostou de mim e me convidou para esse evento em Águas de Lindóia. O evento começava às 8 da manhã, a gente chegou lá, acho que perto de 1 da tarde, fomos almoçar. Almoçamos, era umas 2 horas a gente foi para o evento em si, né, na praça onde ficava o evento. Então, lá na praça, gravei uns stories que nem deu tempo de colocar, porque a internet lá... O que acontece? Águas de Lindóia, não sei se você conhece a cidade de Águas de Lindóia, que é uma cidade muito bonita, é uma instância turística, é o coração, aliás, da Rota das Águas de São Paulo, que é uma rota composta por 9 cidades, uma rota turística composta por 9 cidades, como Socorro, entre outras cidades, né? E Águas de Lindóia é o coração dessa cidade. Essa cidade tem 17 mil habitantes, 17 mil habitantes da cidade. O evento previa 500 mil de pessoas, tá? Mais 17 mil pessoas. O que aconteceu? Você não conseguia acessar a internet. A internet estava muito ruim, né? Então eu cheguei lá, gravei um story de um Impala azul lindo. Mentira, gravei um story primeiro do Running Bee, um caminhão amarelo, vai sair amanhã aqui no Instagram, tá? Um caminhão de bombeiro amarelo lindo. E do Prime, o caminhão do Optimus Prime estava lá. Beleza. Gravei essa story, fui pro Impala azul lindo, Chevrolet Impala, 1976 lindo. Gravei o story, quando eu gravo o story e saio, quem que eu dou de cara? Né? Justamente essa figura criminosa. Agora eu vou pular um pouco aqui pra gente... Esbarro com ele lá. Eu queria chegar com ele e de boa, e falar assim, ô Nando, de boa, eu não quero brigar com você, tá? Só que você tá promovendo ódio, e eu não queria mesmo discutir com ele. Você está promovendo ódio contra as pessoas, tá? Pra você ganhar like, e alguém vai morrer por sua causa. Por causa de like, vale a pena. Só que ele perdeu o controle. Isso é um ponto a se destacar aqui. O que o Nando Moura faz, assim, eu acredito que ele já chegou num nível tão desesperado. Colocou como missão de vida desse pro MBL. A gente só tá crescendo. Do ano passado pra cá, assim, eu acredito que a gente já aumentou em 5 vezes nosso tamanho. E vamos aumentar muito mais esse ano. Claro que o Nando Moura já utilizou de tudo que ele poderia utilizar pra tentar nos destruir, pra tentar acabar com a gente. E eu não duvido nem um pouco do Nando Moura realmente ele ir pra consequência final. Tipo, dele torar a mente dele, tipo, eu vou acabar agora de vez com eles, sei lá, dar dinheiro, tipo, pra algum Adélio Bispo da vida. Sim, algum maluco aí. Eu tenho pra tudo. Ele perdeu o controle e começou a perdeu completamente o controle, tá? E aí, ele começou a me chamar, lógico, eu dei um empurrão nele. Calma, vamos parar, vamos colocar a bola no chão. A gente chegou no momento que você encontrou o Nando Moura. Ele, morteiro, que a gente viu no vídeo que ele mesmo gravou e ele mesmo postou, correto? E eu queria chegar de boa com ele, eu queria conversar de boa com ele. E ele perdeu completamente o controle. Morteiro! Sabe o que é? No meio de um monte de gente. Não, mas sabe o que é? Rogério, soa natural, assim, mesmo se você se deparasse aí em Franca, por exemplo, com aquele tal de Guilherme Cortez, que é deputado do PSOL, soaria natural, sei lá, tanto ele ou quanto vocês se encontrassem e começar a gritar, tipo, não sei o que, aborteira, precisa disso. Ou o próprio Guilherme Cortez começar a gritar com vocês, soaria algo natural? Não, eu não pretendo passar por esse tipo de situação. Pode ser que aconteça de estar aqui no centro da cidade e a pessoa me reconhecer e vir para ofensas, né? Que ela pode vir tanto dos esquerdistas quanto dos bolsonaristas, né? Que são 2 grupos aí muito fanáticos, né? Na política.
Eu não pretendo, assim, provavelmente eu sei qual vai ser a minha reação, mas provavelmente eu quero sair andando, não vou esconder, não quero entrar nesse embate, porque apesar de saber que isso dá engajamento, eu não quero ir por esse caminho. Não é o meu estilo, sabe? De combate, ficar combatendo essa gritaria na rua. Mas pode acontecer sim. Eu acho que o Brasil já está cansado dessa disputa, sabe? Por exemplo, Matheus, eu vou aqui na Câmara dos Vereadores às vezes, aí tem um vereador muito bolsonarista, fanático, e tem 2 vereadores esquerdistas, uma vereadora e um vereador. E aí os esquerdistas ficam falando mal do Bolsonaro e o bolsonarista fica falando mal do Lula, no meio da sessão, e ficam batendo boca, ocupando tempo. Enquanto a cidade está cheia de problemas, você tem vereadores discutindo Lula e Bolsonaro, usando nosso dinheiro público, nossa infraestrutura pública para isso. Eu acho isso uma coisa ridícula, simplesmente ridícula. A gente quer solução, como diz o Renan, né? Ok, você tem críticas, né, aos 2 lados, mas nós queremos resolver os problemas da cidade e do país, né? E não ficar nessa treta. Eu acho assim, o engenheiro Léo, beleza, ele quis falar com o Nando Moura, eu acho que eu não falaria. Eu tenho uma política diferente, assim, eu não vou debater, eu não debato com esquerdista. De uma forma geral, eu não debato. Porque é como um ateu debater com um religioso muito convicto, muito fanático. Não vai dar muito resultado esse debate, sabe, Matheus? Eu acho um pouco perda de tempo, assim. Olha, Nando Moura, cuidado, que suas acusações podem levar alguém, algum maluco, a matar uma pessoa. O Nando Moura já sabe disso, ele não é burro. Só que ele tá atrás de engajamento para ganhar dinheiro com o YouTube, né? Então ele vai continuar fazendo. E assim, eu já fui chamado por esquerdistas, né, Matheus, nas redes sociais, eu já fui chamado de fascista, de nazista. Isso é imputação, falsa imputação de crime. Eles cometem crimes quando eles fazem isso contra mim. Se eu quiser, eu poderia levar isso pra justiça, né? Então, a gente pode gerar um ódio, eventualmente, de alguém, né? Mas assim, esse é o único argumento deles. Ah, você é nazista, você é fascista. Eles banalizaram esses termos, sabe? É até uma falta de respeito com as pessoas as famílias que passaram, que sofreram de verdade com o nazismo, né? Eles banalizam isso, né? Então, eu acho uma discussão meio pobre, assim. Eu não gostaria de participar disso. Eu quero propostas, eu quero trabalhar na solução dos problemas da cidade. Tem uma história dele, né, que ele já passou por uma situação parecida, só que a reação dele tinha sido de simplesmente fugir, né? Tinha sido com tal de Vagnão, tal, que ele e o Nando Moura tiveram um encontro, eles acabaram se encontrando sem querer num shopping. Aí o Nando Moura, ele simplesmente viu eles, assim, saiu correndo e deixou a esposa dele sozinha pra conversar com o Vagnão ali. E nesse caso, pelo que a gente viu nas imagens, assim, era um local cheio de gente, não tinha pra onde o Nando Moura ir, ele também estava acompanhado dos assessores dele, então, assim, ao menos me leva a crer que ele entrou em desespero naquela hora, sabe? Tipo, quando você fica encurralado, não tem o que fazer, você se desespera, e você só consegue fazer a primeira coisa que vem na sua cabeça, o que deve ter vindo na cabeça dele. Chama o Léo de aborteiro. Aborteiro. Eu acho que nisso ele acabou realmente se desesperando. A mulher dele segura ele, que aí ele finge que é macho. Era a mulher dele? Que eu vou ficar louco. Aí ele fica, me solta que eu vou ficar louco. Aí eu acho que era, eu não conheço a mulher dele, mas eu acho que era. Quando a mulher dele ali segura ele, isso tá claro até no vídeo dele. Repare no vídeo dele que pega esse pedaço. Quando a mulher dele chega, eu paro. Acabou. Porque até ali podia acontecer uma confusão. Porque ele tava me imputando crime, ele tava cometendo crime, e nervoso, e louco, entendeu? Aí beleza, aí chegou a mulher dele. Quando chegou a mulher dele, olha no vídeo que eu paro. Quando chega a mulher dele, pra mim acabou, porque eu não vou pôr uma mulher em risco. Não quero saber que mulher é. E ele continua louco. Louco. Me segura, me segura. Né? Aí ele vai embora, covardemente. Bom, como vocês viram aqui, né, assim, a gente viu com o Rogério as imagens que já foram divulgadas dessa situação. A explicação que o engenheiro Léo deu, ao menos pra mim, é coerente com o que estava no material daquele vídeo, certo? Tipo, teve um encontro de carro, o engenheiro Léo teve o azar de se deparar com o Nando Moura nesse evento na vida. Isso pode acontecer, você e uma pessoa que você não gosta, que odeia, terem interesses em comum e acabarem se encontrando. Agora, vamos mostrar aqui a explicação que o Nando Moura deu a respeito dessa situação. Vocês viram o engenheiro Léo explicando, aconteceu isso, esse foi o contexto, de maneira sóbria. O Nando Moura dando uma explicação dele sobre o ocorrido. O MBL não passa de uma gangue de criminosos covardes que tentam acossar durante o feriado um cidadão que os critica. Um cidadão que os critica, assim. Assim, o cara mal começa o vídeo e, assim, ele já faz o ataque, né? Assim, ele nem chega lá e, tipo, pessoal, aconteceu isso, essa é a minha versão. Não. Antes dele dar a explicação dele, ele já tem que começar atacando já. E, Matheus, ficou claro também que no início do vídeo que ele postou, em que ele fica chamando o Léo de aborteiro, o Léo tava numa postura mais tranquila e ele começou a repetir essa falsa acusação de aborteiro, ou seja, ele não tá cobrando um político, ele está
fazendo uma falsa acusação de um crime. E aí o Léo mudou de atitude por conta dele estar repetidamente falando aborteiro. Então ele vem nesse vídeo e fala assim, não, eu fui perseguido na rua por um político que eu critiquei politicamente. Não, ele não criticou politicamente, né? Ele cometeu um crime e esse pré-candidato, Léo, se defendeu. Basicamente foi isso, né? Quase até uma espécie de, quase que uma legítima defesa. Mesmo se isso subir para uma consequência jurídica, eu acho que dá para considerar, assim, uma defesa da honra. Assim, eu acho que se quer um tapa, dá para considerar uma agressão, em ponto de vista criminal. E ainda um tapa não foi nem com a palma da mão, foi com a parte de trás ainda. Quando ele está junto com a sua família, 2 bebês de colo. A esposa, a cunhada, o irmão e a mãe de idade que tem problema de coração. É assim que a gangue desses criminosos age. Como é que o engenheiro Léo ia saber, né? Assim, eu vou pro lugar, eu tenho que adivinhar que a pessoa que eu não gosto, que tem desavença comigo, vai estar no mesmo lugar que eu e vai estar acompanhado com a família. O engenheiro Léo é obrigado a saber disso? Não, e outro detalhe, Matheus. Um homem de verdade, se ele fosse, né? Se o Nando Moura fosse um homem de verdade, pai de família, responsável pelas crianças da família, pela idosa da família, mesmo que fosse o Léo que tivesse começado, a gente sabe que não foi. Quem começou foi o Nando Moura. Mas mesmo que fosse o Léo, qual que seria a postura de um pai de família? Não alimentar a briga, qualquer que fosse a situação, cara, fechada de trânsito, um homem esbarrou no outro ali na feira. Você não alimenta a briga porque você tem mulheres perto de você, crianças, a sua função como é proteger. Mas ele fez o contrário, ele foi pra cima, ele jogou gasolina no fogo para incendiar a situação, e agora ele vem colocar essa situação, veja, tinha crianças, mulheres, idosas, né? E aí, na hora que o Léo também continua falando, naquele vídeo mais longo, aparece uma mulher dizendo, o que é isso que você está falando? Ele está aqui com a família. Mas, esse cara que está com a família começou a incendiar uma discussão com outro homem, estando junto com a família. Então, assim, é isso que eu falo, é uma moralidade muito baixa, cara. Vocês sabem, eu decidi tirar um tempo da internet e vir para Águas de Lindóia, onde eu exponho os meus carros, o Mercury e o Mustang, para ficar junto um pouco da minha família. Então, além de receber ameaças de morte aqui todo momento, todo tipo de difamação de políticos que eu os critico e cobro pelas palavras que eles não têm, este engenheiro Léo... E também comete crime contra eles também. Assim, uma coisa é efetivamente cobrar, outra coisa é imputar crime, fazer falsa acusação. Mas não, ele faz a seguinte malandragem. Pega 2 coisas que são distintas, tentam juntá-las para criar uma terceira coisa. Aí ele cria essa terceira coisa e para tentar colocá-la como verdade, fica durante um período de tempo só martelando aquilo lá, até que uma hora acaba virando verdade, mesmo sendo falso. Agora eu entendi! Agora todas as peças se encaixaram! Ele fala assim, eu sofro ameaças de morte de políticos, tá? Vai na polícia então, cara, se você sofreu ameaça, tá se fazendo de vítima, provavelmente é uma mentira que ele tá falando, né? Mas ele tem que falar isso, que ele precisa criar uma imagem de que ele é um herói, né? Um perseguido pelos políticos, né? Ou seja, ele fica alimentando esse imaginário nos seguidores dele. Eu tenho pena dos seguidores dele, cara. Porque, assim, o nível cognitivo das pessoas que acreditam no Nando Moura deve ser muito baixo, cara. Sabe, isso mostra que a educação no Brasil ela precisa melhorar muito, a educação primária mesmo, educação básica. Tem que melhorar demais, cara. Imagino que vocês já estejam sendo muito torturados, tendo que ficar escutando Nando Moura, escutando o vitimismo de Nando Moura, que agora sim... Vamos estar comentando a respeito da pauta principal da live de hoje, né? Aquilo que realmente vai ter um impacto direto na vida das pessoas.